Estamos vendo. Tá, joia. Bem, pessoal, sejam bem-vindos na comunidade de Vitória, de Admin. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como vender mais gerenciando leads e oportunidades. Como o tema é muito longo, eu vou focar primeiro em leads, tá? Então, a primeira parte, uma outra oportunidade, a gente faz o evento sobre oportunidades. Mas eu vou dar uma visão geral do processo de vendas para a gente evoluir no assunto e dar continuidade em outras reuniões, tudo bem? Bem, para quem não me conhece, eu sou Guilherme Dornelas, eu sou gerente de projetos na Skyplaner Brasil. Skyplaner Brasil é uma empresa americana, na verdade. A Skyplaner é uma parceira da Salesforce. Ela implementa e dá suporte para Salesforce. No caso, a gente trabalha com todas as nuvens, desde Sales Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, a CPQ, que a gente está bem especialista nessa área também, além das outras nuvens, né? Experience Cloud, Health Cloud e etc. Então, a Skyplaner está no processo de ampliação no Brasil, já que a empresa é de Miami, desde 2011 ela está em Miami, então a nossa equipe de desenvolvedores fica praticamente toda em Miami neste momento. A equipe de admin são distribuída entre outros países. Então, eu sou o gerente de projetos de CRM aqui do Brasil, com liderança mais técnica, né? Quem quiser me adicionar no LinkedIn, esse é o link, Guilherme CD, lá no LinkedIn, e lá você vai ter todas as informações. É claro, quem não está cadastrado no Trailblazer Community Group Vitória, é só se cadastrar também. Essa apresentação vai estar disponível no wrap que eu vou fazer no final. Provavelmente hoje à noite já estará disponível na comunidade para vocês baixarem. Bem, a primeira reunião após o Dreamforce, né? Então, faz parte de uma continuidade de aprendizado do Dreamforce, que a Salesforce impulsiona os líderes de comunidade a fazerem essas reuniões. Então, a gente está aqui hoje por conta disso, principalmente. Um dos benefícios é a distribuição de 3 vouchers de certificação ao final, dada pela participação das pessoas e sorteio, tá? Como houve na última reunião, a gente sorteou 3 vouchers. Essa reunião a gente também tem 3 vouchers para certificação. Quem não conhece voucher de certificação, aqui a gente tem a oportunidade de ganhar um voucher full, ou seja, 200 a 400 dólares ao final do evento, tá? Então, dependendo aí como transcorrer o evento, a gente faz o sorteio. Então, primeiro ponto é como foi o Dreamforce, né? Quem participou aí do Dreamforce pode falar um pouquinho, se participou ou não? Eu assisti a algumas palestras, achei fantástico, foi minha primeira vez participando. Nível de tecnologia, interação, foi muito legal, gostei demais. Bacana. Eu acho que o Anderson também participou, né? A gente fez uma watch party aqui na semana passada, então ele estava online, provavelmente ele não pode falar, como é um horário de almoço, eu espero que não precisam falar, tá? Mas pode pelo menos digitar no chat aqui que a gente ouve. Bem, o Dreamforce, um dos pontos principais que eles focaram foi no Salesforce Plus, né, que é uma plataforma que disponibiliza on demand várias séries, canais para que possamos assistir e aprender com os principais trailblazers aí do mundo. Além do que aconteceu no Dreamforce, todas as palestras estão lá, exceto algumas que foram mesmo ao vivo, mas grande parte está lá. O Salesforce Plus pode ser acessado pelo link que está disponível aí na apresentação. E outro foco muito grande que foi dado foi pelo Slack, né? Que foi uma aquisição multibilionária, aí, mais de 40 bilhões de dólares, que foi adquirido agora pela Salesforce, e já tem uma integração bem ampla. A gente mesmo da Skyplaner já trabalha com Slack antes da compra pela Salesforce, e a gente já percebe uma integração a passos largos aí, né? Então, os 2 pontos principais que foram abordados no Dreamforce, ao meu ver, foram essas 2 plataformas, principalmente o
Slack. Bem, para dar continuidade, durante a reunião eu peço para todos deixarem no mudo, caso não estejam interagindo. Caso queiram interagir, é só levantar a mãozinha aqui do Zoom, ou mesmo abrir o microfone e falar, abrir a câmera, não tem problema, tá? Peço para focar no tópico que está sendo apresentado, a gente não distorcer muito, uma vez que o tempo é bem curto, a intenção é terminar realmente 13h, 1h10, né? Então, pode fazer perguntas, compartilhar ideias e participar. Eu gosto muito da participação das pessoas e a comunidade é para isso, né? Aqui, esse evento é gratuito, então eu conto com a participação de todos para dar mais um motivo da gente dar continuidade, né, ao transparecimento de conhecimentos, a troca de ideias e a participação mesmo, o networking aí das pessoas, tá? Eu acho que o networking é muito importante, por isso que a gente está fazendo isso. Bem, aqui eu abro uma discussão para quem quiser participar ou não, pode digitar no chat, pode abrir o microfone, tá? Qual o seu nome, qual o setor que atua e o que trouxe vocês aqui hoje nesse evento da comunidade. Se alguém quiser falar, comentar, eu deixo já aberto aqui e eu posso ler no chat, tá? Eu estou vendo aqui que o Anderson, se você puder falar o seu cargo e onde trabalha, ou se você tem intenção de migrar de carreira. Ele está migrando de carreira, né? Ele falou que viu no Dreamforce algumas informações do Marketing Cloud. Realmente, o Marketing Cloud no Brasil é uma das nuvens que mais cresce, né? Porque pela amplitude de ferramentas que tem dentro do Marketing Cloud, a possibilidade de integração com uma das maiores aí do mercado, como a RD Station e todas mais. A Fernanda, bem, ela já se apresentou na outra, né, Fernanda? Fernanda também é colaboradora aí. Pode falar um pouquinho, Fernanda, só para apresentar, para as pessoas se conhecerem. Sim, meu nome é Fernanda Lucas, trabalho na Skyplaner, integrando aí o mundo Salesforce agora recentemente, então para mim esses eventos são muito importantes. Eu valorizo muito, acho muito legal essa troca também, a disponibilidade também dos líderes de comunidade, né? De dedicar seu tempo aí para compartilhar conhecimento. Então, eu acho o máximo os eventos em função disso. Por isso que eu estou fazendo parte, já me adicionei a outras comunidades aí, eu vejo que a movimentação é bem grande e a troca é importante, né? Então, estou curtindo muito. Legal, Fernanda. Obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. É o segundo evento que você participa, né? Espero que não seja o último. E estaremos juntos aí no futuro. O Anderson está falando que tinha um próprio negócio, né? Devido à pandemia ele fechou. Desde então está estudando no Salesforce, fazendo análise de sistema para tentar voltar ao mercado. Anderson, é certo que seu retorno ao mercado já foi dado, eu acho, pela participação dos eventos. Você já está tendo um ganho não monetário, mas de conhecimento gratuito, né? Eu acho que esse é um dos grandes ganhos. Eu, particularmente, gosto muito de aprender e posso dizer que mais de 20% do meu salário eu invisto em conhecimento pago também, além do gratuito que a Salesforce proporciona. Bem, sejam todos bem-vindos. Vou dar um pouco de continuidade aqui. O Fernando Camilo, obrigado pela participação, seja bem-vindo. Primeira vez que você está aqui. Ele é analista funcional, ele mora em Campinas, né? Trabalha na Soteli, analista funcional sênior, descobriu o webinar no site Trailblazer e está descobrindo agora esse mundo de troca de sabedoria e conhecimentos específicos. Está gostando muito. Muito legal. Quem quiser deixar a mensagem aí, depois eu leio, tá bom? Bem, vou dar prosseguimento. Como a gente vai falar de processo de vendas, eu acho importante tratar aqui sobre o processo típico de vendas, né? Hoje, o processo evoluiu muito. A gente tem mesmo, por exemplo, os inbound, outbound marketing, que mudou o jeito de tratar uma venda. Então, dentro de um processo, a gente tem vendas internas, que geralmente é composto por times de SDR, vendas externas para o outbound mesmo, pessoas, representantes de vendas, né? Mão na massa, digamos assim, que pé no chão. Então, aqui no processo de vendas que está desenhado, dadas as implementações que a gente faz, dado o mercado que a gente atua, eu enxergo
desta maneira, e a própria Salesforce também enxerga dessa maneira ao divulgar seus estudos no Trailhead, tá? Se vocês evoluírem um pouco nos estudos, no processo de vendas, no caminho das vendas, vocês vão ver muito essa imagem. O que é? O marketing tem a captação de leads, né, que é o planejamento e execução de campanhas de marketing dentro do Salesforce, o Sales Cloud particularmente, tem a geração de campanhas, e essas campanhas podem ser integradas com o Marketing Cloud, e aí a gente subdivide isso em formulário web, que é a captação de leads mesmo através de formulários de web. Hoje está muito frequente isso, e o Salesforce permite integrar 100% com uma agilidade incrível, e eu vou demonstrar aqui mão na massa hoje como é que faz isso, para vocês testarem. Criar novos leads, que é uma criação escrita mesmo, né? A gente entra na plataforma e digita nome, sobrenome da pessoa, a empresa que trabalha, e cria esse lead, ou através de um atendimento, né? Atendimento passivo, ou cold calls mesmo, né? Essa criação de novos leads. A gente entra no LinkedIn, hoje está uma frequência enorme aí de pessoas que trabalham com captação de leads através do LinkedIn, que buscam empresas similares e cargos tomadores de decisão e entram em contato ativamente para captar leads. E aí no Salesforce a gente tem essa possibilidade, né, de integrar o lead no Salesforce e integrar com o LinkedIn para obter as informações dessa pessoa ao vivo. Além da importação de dados. Então são 3 grandes frentes que eu enxergo, que é a captação de lead, né? Após essa captura de leads, a gente tem o tratamento pelas vendas internas. Vendas internas, não sei se vocês já têm conhecimento, a receita previsível, um livro de receita previsível, essa metodologia está sendo muito aplicada pelo Aaron Ross hoje em dia, e geralmente no Salesforce, times de pré-vendas, os SDRs, né, Sales Development Representative, que é o representante de vendas de desenvolvimento de vendas, eles tratam apenas com lead, ou seja, nutrição da base de leads mesmo. Eles pegam os leads abertos, capturados dentro dessas 3 fontes, e trabalham esses leads, né, desde a análise de duplicidade de leads de diversas fontes, tratamentos dos dados, se o lead está em operação ou não, o contato com o lead e a qualificação do lead. Após essa qualificação de lead, a gente tem ou perde ou não, né? Se entra no mercado ou não. Eu recomendo particularmente manter sempre a base de leads, se a gente converte ou não, perdido, né? Deixar, porque a empresa pode evoluir e atender a uma demanda deste lead que hoje a gente pode não estar ofertando. Então, deixar a base de leads sempre salva no banco de dados. O Salesforce permite a mesclagem de informações para não poluir base e no futuro enriquecer novamente. Mas, realmente, se você está perdendo, se a pessoa quer comprar uma moto e você só vende carro, é melhor dar como perdido. No futuro, se você vender a moto que ele almeja, você coloca ele novamente, faz um remarketing. E as vendas externas, como o próprio nome diz, depois de um lead já convertido em conta, a gente falando na linguagem do Salesforce, né, o lead convertido em conta, contato e oportunidade, a gente entra no funil de oportunidade, que é o processo de vendas mesmo ativo, que aí um caminho básico, o típico, seriam esses, né, as oportunidades abertas, a apresentação da oportunidade para o comprador, o tomador de decisão, a proposta em si, já com valores, né, cotações, produtos e preços, a negociação dos valores apresentados e o fechamento entre ganho ou perdido. Tá? Esse é um funil típico. Quem já trabalha com Salesforce ou quem está entrando nesse mundo para o Sales Cloud é muito aplicado nas empresas, pode ampliar esse caminho com algumas informações específicas de empresa. Né? Por exemplo, se ela está integrada com o ERP, vamos supor o SAP, tem um processo de vendas de envio da cotação para o SAP, para o time financeiro aprovar internamente, depois faz o retorno aprovado pelo financeiro, caminho logístico e etc. Então, esse é um caminho típico que a gente enxerga. E aqui, por que a gente fala de leads e oportunidades hoje em dia? O próprio Salesforce fez uma pesquisa recente com todos os clientes, né? A grande maioria responde essas pesquisas, porque vocês sabem que o lead
ativo na Salesforce, ou mesmo cliente, então participam muito do ecossistema. Então, quando uma empresa adota o Salesforce, a taxa média de aumento e assertividade no forecast é de 27%, o aumento da rentabilidade nas vendas é de 26%, a produtividade no time de vendas 28% e das vendas se tornam mais rápido 28%. O que isso significa, né? O forecast, a gente sabe que, dadas as etapas de conversão de um lead, dadas as etapas de fechamento de uma oportunidade, a gente linka algumas probabilidades de fechamento de negócio que pode fazer um forecast muito assertivo. E até a própria ferramenta de forecast do Sales Cloud permite-nos que coloque um orçamento integrado na plataforma sem utilização de Excel, né? Você dá força para o representante de vendas ou até o parceiro de negócios ou o vendedor traçar seus objetivos mensais e bater de frente com seus objetivos com o supervisor, coordenador, gerente de vendas e até o diretor. Então, a chegada ao final do mês ou revisão de forecast se torna muito mais fácil quando a gente olha para as oportunidades apresentadas pelo time de vendas. E a rentabilidade em si, o aumento da produtividade, é muito claro aí que a automatização está muito presente, essa automatização diminui custos e aumenta a força de vendas, a produtividade da força de vendas e o fechamento de oportunidades. Bem, e é por isso que aqui, a gente está aqui hoje. Eu escolhi esse tema porque é o início do caminho de vendas de qualquer empresa, né? A captação de leads e a conversão em oportunidade. E o que nós recomendamos é a criação de framework para vender mais, né? Quando você fala em vendas, começar um processo de vendas, a Fernanda está aí até para me apoiar. Quando a gente começa um processo de vendas e a implementação em si, muitas empresas não têm muito bem definido. Então, quando você desenha um framework para tratar o processo de vendas e coloca no papel, se torna muito mais simples a implementação e até o processo de vendas em si, né? Então, a geração de leads, o que é recomendável como prática? Colocar as metas do negócio na geração de leads. Muitas empresas ficam na dúvida se inclui lead ou não no Salesforce, para que lead, sendo que tem oportunidade, sendo que já tem contas. Então, esse processo de lead em si, se uma conta, se um cliente nunca comprou, na linguagem do Salesforce, ele ainda é um lead, né? Então, para não confundir os times com todas as contas, para ter contas sem oportunidades, no funil fica muito mais complexo. Então, a geração de leads, você tendo metas do negócio, eu tenho que aumentar a minha base de prospects aí em X% ao mês, ou captar leads com investimentos em marketing, Google Ads, ou mesmo LinkedIn, através de marketing ativo, colocar isso no papel, colocar as metas do negócio e desenhar o funil de acordo com essas metas, né? O processo de vendas estar linkado com a geração de leads. A gente não pode falar de geração de leads apenas como marketing. O marketing, pela palavra mesmo, é marketing, é mercado. O mercado está ligado a vendas e marketing. Em grandes empresas, o time responde a uma mesma direção, né? Posso dizer que 90% das empresas que eu conheço está sobre a mesma direção, ou mesmo se é COO aí de operações, é marketing e vendas ao mesmo tempo. Então, está muito linkado esse processo de vendas, de geração de leads, marketing, e o processo documentado e alinhado com toda a equipe. O custo de um lead hoje é muito elevado, né? Nesse mundo digital. Você não tem mais aquele custo. Na verdade, você sabe mais do custo da geração de lead do que no passado, quando eram mídias como televisão, rádio e jornais apenas. Você tem uma assertividade na mensuração do seu ROI de marketing muito maior. Então, colocar isso num processo documentado e alinhado com toda a equipe, você vai obter muito mais retorno. As oportunidades em si, a oportunidade linkar com a geração e conversão do lead. Porque quando você define um caminho, se você tem 500 leads, converte 50 leads, a taxa de conversão de 10%,
E isso não quer dizer que você está convertendo 10% em leads, você tem que transformar isso em números, né? E esses números você obtém através da oportunidade. Então, quando você linka a conversão do lead com a conversão em oportunidade, a oportunidade, quando se tem produtos e preços, você tem a mensuração real do seu ROI, o ROI do marketing, né, que é retorno da operação de investimento em marketing. Então, fazer isso é muito importante, linkar as coisas, não deixar perder esse processo de captação e conversão de leads nas suas oportunidades. Mesmo se você não tem a empresa, mas se você está aplicando numa empresa, lembre-se de criar um campo sempre nas oportunidades da fonte do lead, ou pelo menos linkar as campanhas que geraram os leads. São dois campos minúsculos que você não precisa exibir, mas pelo menos para gerar relatórios, para você gerar o ROI aí, e expor em relatórios e dashboards, né? O forecast, que é muito importante nas oportunidades. Se você trabalha com oportunidades no time de vendas, influenciar isso nas empresas, né, que está implementando, porque o forecast em si, o próprio nome diz, né, é uma previsão, não é uma coisa assertiva. Se você deixa de aplicar pensando que não está sendo assertivo, já começa errado assim, né? Uma empresa, quando começa a pensar em forecast e orçamento para 1 a 5 anos, ela não quer uma assertividade de 100%. Ela quer, pelo menos, ter uma visibilidade do negócio e traçar metas e objetivos para as pessoas que trabalham para ela. Então, realizar um forecast e implementar essa ferramenta no Sales Cloud é muito importante para a empresa ter visibilidade da conversão dos próprios representantes e vendedores. E os tipos de processo de vendas. Tipos de processo de vendas a gente vai abordar daqui a pouco. A estratégia de vendas em si, sempre linkados ao aumento da rentabilidade, a conversão importa sim, como eu falei ali atrás. Os tipos de negócios a gente não está falando de canal, mas o tipo de negócio gerado. Quando você determina, numa implementação, quando você faz esse framework, determina que a negociação é diferente para cada tipo de negócio, você já começa a pensar em record types para contas, record types para oportunidades, ou mesmo um caminho, né, um sales path diferente para esse tipo de negócio. Por exemplo, B2B, B2C, B2B, B2C. Então, cada caminho é muito diferente. E tratar isso como tipo de negócio, quando você capta isso do cliente, ou capta mesmo da sua empresa, tem a visão da sua empresa, isso dá um crescimento muito grande na assertividade e agilidade no processo de vendas, né? Logo na frente eu vou mostrar um caminho diferenciado de B2C para o de B2B. O B2B é muito mais longo do que o B2C. Pensar também no cross-sell e upsell. Acho que a venda cruzada aí deve existir. O Salesforce tem milhares de ferramentas e apps aí. Eu falo milhares porque realmente para implementar tem app manager que você baixa gratuitamente para linkar os produtos de provável compra de um determinado cliente para ofertar para ele numa lista relacionada, por exemplo. Então, os apps são gratuitos, outras formas mesmo, né, de clientes, quando você coloca na mesma base, como o Salesforce trata de 360, uma visão 360 com o objeto master sendo a conta, você linka as informações. Se uma conta compra um carro, a probabilidade de comprar uma moto, estou falando de carro e moto que é mais visível, né? É determinada pelo histórico da sua base. Então fica mais simples quando você coloca listas relacionadas de possíveis compras, né? Para fazer um cross-sell. E o upsell, como o próprio nome diz, é uma venda, aumentar o valor da venda agregada, oferecendo produtos melhores, vídeo num hotel, por exemplo, no quarto deluxe, para você oferecer um premium para uma pessoa que tem quando você tem a informação da conta mais assertiva, com alto poder aquisitivo, você mostra um premium e dá um desconto, enfim. Além do uso do Salesforce Mobile App, né? Eu acho que quando implementamos fazemos uma estratégia implementando o Salesforce, muitas empresas deixam para o final para implementar o mobile, mas o mobile hoje é o mais utilizado, mesmo no Salesforce, né? Os vendedores estão na rua, quando a gente não fala de SDR, a gente fala de vendedores em rua, ou eles têm um tablet ou têm um celular. Então, o mobile tem que ser muito mais ágil, e os quick actions devem estar sempre presentes, os botões para facilitar aí a organização dos layouts, muito mais assertivo.
É adoção e melhorias, né? Eu acho que alguém quer falar. O Anderson colocou uma posição aí no chat. Perdão, eu acabei deixando de compartilhar, mas eu volto aqui, tá? Tá. O Anderson colocou aí fez uma colocação no Tá. chat. Eu vou ler aqui. Você falou que tem empresas que pensam em trabalhar sem leads, mostrando esses dados, o retorno colocado lead no processo é maior. Qual o principal motivo de pensar em não incluir leads? Anderson, o principal motivo é que muitas empresas hoje, elas colocam lead direto como contas. E quando colocam como contas, eles já pensam na oportunidade para colocar produto e preço dentro, né? Porque os produtos devem estar linkados a uma tabela de preço. Então, as empresas já pensam assim, pô, eu vou perder tempo com leads. E realmente o lead é uma forma de tratar muito mais avançada de um processo de vendas quando a gente trata. Porque você não pode... São funis diferentes no Salesforce, né, como você deve conhecer. Então, são objetos diferentes, é um caminho diferente para cada um. Você não pode fazer um caminho só para leads e oportunidades. Então, muitas empresas pensam que podem perder tempo cadastrando leads e preferem cadastrar como conta. Mas esse processo é meio equivocado, né? Quando você pensa em rentabilidade do negócio e até o desenvolvimento e nutrição da base, quando você fala de leads, é muito mais assertivo, porque você pode expor preços para uma conta sem ela estar qualificada para receber sua oferta. Então, grande parte das empresas realmente dispensa o processo de leads. A gente tem muitos casos aí que dispensam o processo, mas já pensam em implementar no futuro, deixam para depois, né? Isso eu acho que é legal, né, Guilherme, falar que durante a fase de levantamento de requisitos, quando a gente mostra a ferramenta, às vezes a empresa ela realmente não tem esse processo organizado, não tem um RDS, hoje ela não tem montado um processo, ela até entende o que é o lead, mas como ela não tem esse processo, ela acha que ela vai ter apenas uma etapa a mais na ferramenta, né? Mas quando a gente consegue mostrar a ferramenta e ela vê o benefício, aí ela fala assim, opa, aqui é uma oportunidade para eu gerar mais negócios, para eu entender melhor, para eu ter um funil mais preparado. Então, ela começa a perceber essa fase de lead de outra maneira, né? Eu acho que a ferramenta ajuda a despertar a importância também nesse desenho de um processo mais organizado de lead, né? Isso aí, com certeza. É muito mais importante. Tanto é que o Aaron Ross aí que defende muito essa tese de SDRs, né? Um time específico para nutrir base de leads, para qualificar o lead e ofertar, e o time de vendas mesmo em si, né? Em oportunidade, só fechar a venda. Então, o esforço é menor e a conversão é muito maior quando você trata leads bem nutridos, né? Para transformá-los em contas. Certo? Além disso, na adoção e melhorias, quando tiver mais algum ponto, só levantar a mãozinha aí, tá? Adoção e melhorias, liderança, por exemplo, muitas empresas deixam de colocar o CEO, CEO, gerente, os gerentes até que têm muito acesso, né, à plataforma, mas quando você fala de direção para cima, eles deixam de usar. E aí o time de vendas mesmo e o time de marketing não se sente tão confortável em nutrir bases, por exemplo, porque acham que não estão sendo visados. E quando a direção só entra para ver os números no final, é um processo falho, está cadenciado para ser falho, né? Então, a utilização pela alta gestão é muito importante. Accountability, isso daí é a responsabilização mesmo. Salesforce permite isso, né? Porque todo mundo fica muito bem exposto no Salesforce e, obviamente, tem mais responsabilidade sobre o que está sendo feito. Direcionar relatórios. Todos os objetos são passíveis de construção de relatórios e dashboards, então é muito importante você direcionar os relatórios para pessoas certas da maneira correta. Colabore, a gente tem Chatter, tem atividades, tem compromissos, tem diversas ferramentas e tarefas aí que podem ser colaborativas, né? Além do Slack, agora que linka as oportunidades com muito mais facilidade, você pode digitar um barra Slack, digitar o número da oportunidade e já mandar um comentário. Enfim, isso
tem que ser uma venda ativa, porque quando a gente coloca o lead ou oportunidade, a nutrição e enriquecimento das informações, quando se trata de colaboração, é muito mais fácil. E melhore e mude sempre, né? Todo mundo está aqui para isso, para a gente aprender mais e mudar e melhorar. Bem, vamos na geração de leads agora. A sua estratégia de geração de leads, considera todas as fontes? É o que eu falei, né? Formulário da web, criação de novos leads e importação de dados. Acho que é muito importante a gente tratar todas essas fontes de leads, porque se deixa de fazer uma delas, se você só tem leads através do formulário da web, importados através do formulário da web, e a criação de novos leads está sendo feito direto em contas, é um processo errado também, né? Por que vai ter um time para tratar a nutrição de leads com apenas leads advindos de uma só fonte? É importante a gente colocar todas essas fontes, desde importação, criação e formulário, no funil de leads. E aqui eu coloco algumas estratégias de captação de leads, né? Temos aí o Google Search, e-mail marketing, anúncios online, social ads, parceiros, TV ou rádio, eventos, feiras e cold calls. Então, a gente tem diversas fontes de lead, diversas fontes para o marketing captar leads e colocar para o time de vendas realizar essa conversão. Então, planeje e execute suas campanhas de marketing que gerem demanda para o seu produto e serviço. Capture os leads através de diversos canais, incluindo o seu website, não esqueça dele, porque é muito fácil e é o que a gente vai falar daqui a pouco. Geração de leads. Para quem não conhece, né, os leads são pessoas interessadas em seu produto e serviço, mas ainda não concretizaram uma oportunidade de venda. Eu gosto muito de falar, se você tem ali um lead, é uma pessoa, vamos falar de pessoa, né? Porque a gente tem informação somente de um nome ou telefone, um cartãozinho de visita com o nome da empresa. Então, o lead geralmente se dá por uma empresa, uma pessoa. Se não, a gente tem também uma empresa, mas a gente tem que colocar um nome relacionado, porque a ligação, quando é feita, você liga para uma pessoa, né? Não vai ligar para a recepcionista. Então, é uma pessoa que não tem uma oferta para ela, não tem um produto, você nem sabe o produto que vai ofertar. Por isso que a gente trata o funil de leads como funil de leads mesmo, não de oportunidade. O objetivo final do representante no processo de gerenciamento de leads é tornar um novo lead qualificado e finalmente convertê-lo em um cliente fiel. Conversão em cliente fiel aí é em conta com oportunidade e fechado e ganho, né? Gerenciamento de leads deve ser feito de uma forma sistemática e estruturada, que permite você aumentar o número de leads gerados e aumentar a taxa de conversão, linkando a taxa de conversão às oportunidades, tá? Isso é muito importante. Bem, na geração de leads aqui, a gente tem esses caminhos que eu acabei tratando mais lá na frente, mais lá atrás, desculpa. Temos os leads abertos, o trabalho, né? Quando a gente pensa, a gente não tem tanto trabalho para realizar para um time de SDR, mas você visualizando esse simples diagrama, você já vê que há um trabalho bem intensivo, que se a gente tem importação de dados do Serasa, por exemplo, do Biru, comprei uma base de dados de possíveis clientes, de prospects, imputo no meu Salesforce ali através de um data loader, um import wizard ou mesmo um inspector, para o time de vendas, eu tenho que, primeira coisa, analisar se ele é duplicado, né? Porque fazer essa tratativa numa planilha de Excel com outras planilhas torna o trabalho muito mais demorado. Então, análise de duplicidade no lead é muito importante. A tratativa dos leads mesmo, se ele está trabalhando ou não, se você ainda está ali em aberto, está tentando qualificar ele ou deixou para um outro momento, né, uma outra etapa, e o próprio contato aí estabelecido, né, para qualificação do mesmo. O contato é a etapa mais importante, pode ser aberto em várias etapas aqui, eu estou simplificando, e a qualificação, como o próprio nome disse, é convertido ou não. Gosto muito de colocar em forma visual a qualificação do lead através de lead scoring, e o lead scoring a gente coloca 4 ou 3 pontos de mensuração para tratar ele se ele é um lead já qualificado ou não, tá bom? Então aqui a geração de leads, um dos principais pontos é distribuição dos leads para os responsáveis corretos.
Então, se a gente não tem um time de SDR, se a gente está falando somente de representantes ou vendedores, externos ou internos mesmo, que seja, a gente tem que distribuir os leads. Eu comprei uma base de 1000 leads. Ficar tudo na mão de um só é meio difícil de fazer. Então, como sugestão aqui, como hands-on nesse evento, eu vou demonstrar como a gente pode fazer isso de uma maneira mais prática ali na plataforma, né? A gente pode usar regras de atribuição de leads para filtrar os leads de uma maneira mais assertiva, subdividir a equipe, né? Configurar as regras de atribuição de acordo com critérios baseados em campos. Aí a gente tem campo, por exemplo, a gente tem a região Sudeste, Sul e Nordeste, que a gente já está subentendido que tem uma gama de estados abaixo dessa região. E se eu tenho um vendedor atendendo essa região, eu posso distribuir direto para ele. Se eu tenho 2 vendedores, aí eu já estou falando uma distribuição aí ou por sorteio ou por alguma outra variável que a empresa vai falar, né? Ou eu posso criar uma fila de atendimento com os usuários contidos nessa fila de atendimento. E uma das práticas é a distribuição de leads por sorteio através de campos como fórmulas. Aí a fórmula MOD, né, que pega um número aleatório, a gente cria 2 campos e faz um número aleatório para distribuir os leads através de sorteio. Que aí é o que eu vou fazer aqui agora, né, para a gente tentar fazer uma regra de atribuição e mais uma distribuição aleatória. Então, eu vou entrar aqui numa organização. Já estou dentro da minha organização, vocês estão vendo o Salesforce aqui? Alguém pode só falar? Não, estamos vendo só o Não? PPT. Tá, deixa eu compartilhar então a outra tela. Estão vendo? Agora sim. Beleza. Bem, primeira coisa, né? Como é que eu faço essa regra de atribuição? Eu tenho que criar 2 campos, um deles, só um minuto que travou, opa. Vou no meu setup. Gerenciamento de objetos, né? Vamos no objeto lead mesmo. Campos e relacionamentos. Vou criar um campo primeiro. Ó, eu já até criei aqui um campo aleatório. O campo aleatório, eu vou criar um novo campo para vocês terem uma ideia de como se cria, tá? Exatamente esse campo. Então, campo aleatório, numeração automática. Eu vou colocar esse campo. Vou dar um avançar aqui, não tem mais nenhuma outra parametrização a ser feita. Colocar numeração do lead. O número inicial eu vou colocar como 1, tá? Porque eu não vou qualificar os leads já existentes, porque leads já existentes eu não vou distribuir mais, porque já julga-se que eles já estão distribuídos. Então, eu vou colocar para novos leads distribuir. Então, formato de atribuição eu vou colocar como 0, tá? Então, é a numeração mesmo do lead. Então, eu só quero um número para esse lead. E aqui a descrição, texto de ajuda, todos sabem, né? O número automático do lead. Eu não sei a expertise de vocês, tá? Então, estou falando de uma forma geral, como se todos conhecessem, mas já vou fazendo para que vocês aprendam junto comigo, tá? E se eu errar, me perdoe, porque eu não sei tudo também, não. Vou avançar aqui. Então, para onde eu vou disponibilizar esses leads? Eu vou disponibilizar para todas as páginas, tá? Para não ficar mais complicado. Eu tenho aqui diversas organizações na minha entidade, então vou selecionar de visível para todos, tá? Para não ter muito trabalho. Campo personalizado, eu vou deixar no lead layout ou não, eu vou deixar ele no lead layout ou eu posso ocultar. Isso não vai afetar a nossa distribuição aqui.
muitas vezes afeta. Muitas vezes as pessoas ocultam, tá? Porque não quer exibir um número aleatório qualquer que o representante não vai entender. Mas eu vou deixar como visível só para a gente ver o que eu estou falando aqui. Então, criei um campo aleatório. Segundo passo, esse campo está linkado ao lead, né? Eu tenho uma numeração para o lead, mas se eu gerei 400 mil leads, eu tenho 2 representantes apenas. Então, eu tenho que distribuir isso entre os 2. Como é que eu faço isso? Eu crio outro campo. E esse campo, eu posso colocar ele como fórmula, tá? Posso não, devo colocar ele como fórmula. O rótulo do campo é distribuição. Vou colocar qualquer distribuir de leads. É o nome do campo. Aqui se vai adicionar ou não em relatórios, eu vou deixar marcado, mas isso não faz sentido colocar em relatórios, tudo bem? Porque a distribuição vai ser um número. E como o número vai estar linkado a uma pessoa, a pessoa já vai estar no relatório, então é meio que desnecessário. Vou colocar como número, como eu disse agora, e colocar 0 casas decimais, tá? Porque um representante ou um vendedor vai ser um número cheio, por isso que eu não vou colocar casa decimal. Então, vou dar um avançar. E para distribuição de lead, eu tenho uma fórmula que é a MOD. A MOD, ele pega como se fosse uma modal, né? Ele vai pegar um valor e dar um valor para o número que eu tenho, o divisor. Se eu tenho um número 2 e tenho um divisor 2, ele vai dividir isso por 2. Então, são 2 pessoas, ele só vai distribuir os leads entre o número que tem, né? Entre 1 ou 2, entendeu? Então, essa fórmula é mais para distribuir entre os números existentes, dado um número já existente. Então, vou colocar aqui no mod, o número vai ser o campo, aí o campo que eu criei vai ser o aleatório, número aleatório do lead, né? Aqui, numeração automática do lead, inserir. O divisor, vou colocar como se tivesse 2 representantes, tá? Para ficar mais fácil. Só que quando eu falo de número aqui, como eu coloquei uma formação de número lá, chaves e 0, pode ser que converta em texto ali dentro. Eu quero garantir que venha como valor, tá? Então, eu vou colocar uma outra forma, não vou digitar não, para vocês verem qual fórmula a gente usa. Pode vir aqui do lado, vou transformar isso em valor. O texto, que pode surgir ou não, né? Vou colocar este campo. Então, este campo vai ficar aqui dentro, certo? Então, eu quero garantir, se o número é 1, eu vou dividir por 2, vai ficar uma casa decimal, né? Eu não tenho números decimais, então vou garantir que seja no mínimo 1. Okay? Então, eu vou somar 1 sempre na distribuição de leads. E aqui eu vou verificar a sintaxe. Se estiver errada, eu corrijo. Está tudo certo. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei, eu posso ter uma numeração aleatória infinita de leads. Como eu criei aqui dentro uma fórmula para distribuir esse número que foi dado para o lead entre 2 pessoas somente. Adicionei um para garantir o número mínimo. Beleza? Então, vou avançar. Vou colocar visível em todos os perfis. Lead layout eu não preciso colocar, tá? Mas eu vou deixar só para a gente visualizar na organização. Salvei. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho a distribuição de leads com o número 1 ou 2 agora. Todos os leads que eu criar vêm com o número 1 ou 2. O que eu faço? Eu tenho que distribuir esses leads. Então, posso digitar aqui regras de atribuição de leads. Agora eu vou atribuir o lead para as pessoas corretas. Vou começar aqui, vou criar uma regra de atribuição. Distribuir leads aleatoriamente. Beleza? Não vou ativar ainda. Então, distribuir leads aleatoriamente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar as entradas de regra, ok? Criei a regra de atribuição de lead, agora qual vai ser a regra? Eu posso colocar mais de uma, obviamente. A ordem de classificação, começar pelo mais baixo, tá? Um 1.
os critérios forem atendidos. Aí aqui começa a mágica, né? Qual campo do objeto lead que eu quero validar? Então, distribuição de lead, que é aquele campo com fórmula que eu coloquei. Operador igual a 1, como eu tenho 2 representantes, vai ser 1 ou 2, correto? Então, se 1, eu vou distribuir esse lead. Para quem? Usuário, eu vou colocar para o Guilherme de Carvalho. Ok? Então é isso. Salvei. Como eu tenho 2 usuários, eu vou colocar outro. Distribuição de leads, operador igual a 2. E o usuário vai ser o Guilherme Dornelas. Beleza? Aí eu posso aumentar a complexidade. Eu quero distribuir por região. Aí eu posso colocar, esses leads de numeração 2, eu tenho 2 representantes, aí eu posso segmentar por região. Aí entra a mágica do estado, eu posso colocar o estado igual a tal. Eu não vou colocar aqui porque eu não parametrizei os estados lá, né? Eu não sei nem quais estados eu tenho no lead, mas eu posso segmentar afunilando essa distribuição de leads. Então, eu já criei a distribuição de leads entre 2 pessoas, que é o representante 1 e o 2. Então, ele vai ser aplicado ao lead, certo? E distribuir entre essas 2 pessoas. Então, vamos para a organização agora, rapidamente, né? Vou criar um lead. Guilherme. Vou colocar teste. Teste de hoje, o sobrenome. Empresa tal. Ok? Vou agilizar aqui para que o nosso tempo está correndo. Então, salvei. Aí esse lead já foi para a pessoa que eu pré-determinei lá atrás, o Guilherme Dornelas. Ele numerou a distribuição de lead, tá vendo? Número 2, o Guilherme Dornelas era 2. Então, já foi para o Guilherme Dornelas, que é o proprietário do lead. Então, o próximo lead vai ser aleatório também, pode ir para o Guilherme Carvalho. Beleza? Vocês entenderam, gente? Ou está muito complexo? Como está gravado, vocês vão poder verificar isso depois. Como é que chama isso? Round Robin Lead Attribution. Está aqui. Eu até separei, eu vou colocar isso aqui para vocês no chat, tá? Para vocês verem. Se tiverem dúvidas, aí está em inglês, porque eu acho que não tem em português, mas de qualquer forma facilita para vocês verem aí. Ok? Vocês me ouvem? Sim. Perfeito, então. Então, esse é um dos pontos principais de distribuição de lead, a atribuição automática. A gente tem até um cliente recente, né, Fernanda, que pediu para distribuir os leads aleatoriamente, dada a região, entre os vendedores da região. Então, essa é a maneira que a gente tem que implementar. Não é um padrão do Salesforce, viu? Tem que fazer fórmulas, linkar com campos e distribuir por região. Então, essa é uma maneira de ser feito isso. Pode ser que existam outras maneiras mais complexas, através de Apex também dá para fazer, mas aqui a gente usou uma fórmula básica que dá para distribuir um lead muito mais fácil. Feito. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, novamente. Eu queria ter mostrado isso para vocês pela facilidade de criar uma atribuição de lead. Eu mostrei 3 processos juntos, né? A criação de campo, a criação de 2 campos, né? A atribuição de leads e a atribuição aleatória. Então, são 3 coisas que a gente fez em menos de 10 minutos. Dá para fazer muito rapidamente, sem quebrar muita cabeça. Outra coisa muito importante que eu acho no processo de leads. A gente falou ali atrás, eu tenho uma distribuição de leads, mas eu tenho que qualificar esse lead, né? Enriquecer a base, nutri-la. A qualificação de leads pelo lead scoring. Lead scoring, quando a gente coloca no Salesforce, o padrão é hot, warm, cold, né? Quente, frio e morno. Isso é muito básico e é selecionável. Uma forma de distribuir isso, muito utilizada hoje, é colocando isso aqui, dar notas de acordo com as variáveis. Eu não vou demonstrar como hands-on, mas no futuro eu posso mostrar para vocês. Criar 4 campos no lead,
Um chamado orçamento, outro autoridade, outro necessidade, outro tempo. O que isso significa? Se o cliente tem um orçamento, eu vou oferecer Salesforce para um botequim, por exemplo. Um botequim, ele não tem o dinheiro suficiente para implementar ali, porque ele falou, ó, eu só tenho R$ 50 por mês para comprar uma ferramenta CRM. Então, eu tenho 3 variáveis para esse orçamento. Não tem orçamento, orçamento não captado e o orçamento viável, né? Digamos assim. Então, a numeração desse orçamento, eu coloco uma nota de 3. Se a gente somar aqui 3 mais 2 mais 3 mais 2, vai dar 10, né? Então, a nota máxima da qualificação de lead é 10. Então, para o orçamento norteia muito uma negociação ou um lead. Por que eu falo do lead? A gente está falando de um lead que pode crescer, né? Uma empresa, um lead, uma startup, pode não ter orçamento hoje, então eu não posso zerar a qualificação de um lead só por conta de orçamento que ele não tem hoje. Por isso que eu deixo como ele perdido e no futuro fazer um remarketing com ele. A autoridade seria a pessoa com quem eu falo. Coloco 3 variáveis ou 2 dentro disso, né? Eu seleciono um pick list com 2 variáveis, tenho o tomador de decisão ou o comprador para falar ou ainda não. Eu só tenho o telefone da telefonista lá que não me passou o número ou eu estou falando com uma pessoa que quer conhecer a ferramenta e não compra. Então, tomador de decisão ou não, dá uma nota para isso também, 1 ou 2. A necessidade. Se eu estou oferecendo para alguém que tem uma necessidade de um CRM ou não, eu tenho várias possibilidades. Tem ou não, tem uma necessidade, encontrou uma necessidade, ou está estudando aquela fase de estudo, né, da proposta para ampliar. Então, eu dou uma nota de 3, coloco 3 variáveis, dou uma nota e somo essa nota. Se tem necessidade, se não tem necessidade no momento, ou se está estudando a viabilidade. E o tempo, né? Quando a gente fala em tempo, vamos falar de Salesforce, se a gente está implementando Salesforce, é uma implementação longa, não é o Quick Start. Se a empresa não tem este tempo, também tem que se dar uma nota ao lead. O que eu faço com isso? Vou dando notas, o SDR, ou o representante, ou o vendedor, ele vai dando nota para esses campos, num campo de pick list. E um outro campo que eu não coloquei aqui seria a nota do lead, né? Eu vou ter uma nota para o lead, que nada mais é do que o somatório desses campos, o campo nota do lead. Que esse somatório, nota do lead, pode ser até 10. Eu coloco um campo de numeração em fórmula, né? Somo os 4 campos e dou uma nota até no máximo 10. E a partir daí eu tenho uma qualificação do lead. Dessa qualificação, se for uma nota 10, por exemplo, eu já passo para um vendedor com maior assertividade ou envolvo, desenho um processo automatizado na conversão. Se lead nota 10, crio uma regra de distribuição para o vendedor e coloco uma tarefa para o diretor acompanhar, porque há alta probabilidade de conversão em uma venda. Então, isso eu vou desenhando o meu processo de automação através da nota de lead. Por isso que a nutrição da base de leads é muito importante. E é por isso que eu prolongo a discussão de leads nessa reunião para a gente demonstrar. Aí não sei se foi o Fernando ou o Anderson que comentaram, por que as empresas não tratam isso? Hoje eu faço a mesma pergunta, não vejo motivos para não implementar. Eu só vejo justificativas por não ter implementado, né? Então é isso. Algumas dúvidas? Dúvida até aqui, gente? O que vocês acharam? Faz jus à discussão de hoje ou foge um pouco do contexto? Ótimo, Também achei, Patrícia. Tá, joia. Bem, como a gente está chegando ao fim do nosso tempo, eu vou passar rapidamente sobre a oportunidade, tá? A intenção é discutir isso na próxima reunião. Pode ir falando aí a dúvida que eu já respondo. Enquanto ela digita, gente, eu vou falando aqui, tá? Se quiser abrir o microfone, fica à vontade, tá, Patrícia? Não tem desafio algum.
As oportunidades. As oportunidades, a gente gosta de falar de um caminho único de oportunidade, é uma fonte única de resultados verdadeiros para fechar mais negócios, né? A gente coloca, primeira coisa, o valor da possível oportunidade, que todo mundo conhece ali o campo valor, e a partir disso a probabilidade dada pelo forecast ou pela etapa do funil de vendas, nas oportunidades abertas. Segundo estágio, apresentação. Terceiro estágio, proposta. Quarto estágio, negociação. E aí o ganho ou não, né? Que simplesmente pode ser uma integração com o RP para lançar o pedido lá e gerar uma nota fiscal. Então, as qualificações das oportunidades podem ser colocadas através de campos aí personalizados ou notas, igual a gente falou do lead, em cada estágio. E aqui eu já coloco um pouquinho das notas do lead, tá? Das oportunidades possíveis. Se convertido ou não, é um novo cliente, vai para o suporte, vai para vendas ou marketing. Esse sim vai para suporte depois, pós-venda, ou se é um novo cliente, eu tenho que fazer um atendimento específico, colocar uma garantia mais prolongada ou não. E se não fechou, aí é o time de marketing de novo ou pré-vendas que vai lidar com essa conta com uma oportunidade perdida. Que aí o remarketing é muito interessante a gente colocar campos também na oportunidade vinculados com a conta, né? Na verdade, na conta, vinculado com o somatório das oportunidades. Somatório das oportunidades ganha, por exemplo, só para pensar nisso, eu utilizo muito, eu somo todas as oportunidades ganha da conta. E se tiver 0 oportunidade ganhas, eu vejo a qualificação do lead, a nota do lead, e posso também linkar as oportunidades. Se eu ofereci muitas oportunidades e todas deram fechadas e não ganha, eu tenho uma probabilidade de conversão desse lead, né? Se a nota do lead é 10, ofereci 10 vezes, eu tenho 50% de probabilidade de conversão, e fazer um remarketing mais assertivo, né? Ou eu posso estar ofertando simplesmente produtos errados para a pessoa certa. Então aqui, esse ponto de discussão eu vou deixar em aberto para a gente responder depois, como vocês gerenciam os leads e as oportunidades na empresa de vocês, ou como vocês implementam isso nas empresas, ou administram isso nas empresas a quais trabalham, e como distribuir os leads, utilizando quais conceitos, tá? Peço para deixar aí nos comentários, ou responder minha mensagem no futuro, ou mesmo no grupo do Trailblazer, tá? E aqui as estratégias de vendas, 2 estratégias distintas, como eu falei no início. A gente tem o típico processo B2C, né, que é um negócio direto com o consumidor, e o processo B2B, negócio com negócio. Eu tenho as etapas que a gente geralmente trabalha seriam a prospecção para o negócio B2C, vamos falar de B2C, qualificação, proposta e cotação, fechado e ganho, fechado e perdido. O que isso significa? Eu não tenho muita negociação ou descoberta e escopo, desenhar um escopo para o B2C, né, um cliente final, quando eu falo. Mas quando a gente fala de B2B, a gente primeiro faz a prospecção, depois a qualificação, e aí sim a gente desenha um escopo, entende a necessidade do cliente, que é a fase de descoberta do cliente, né? E depois a gente manda a proposta e revisão de escopo. Essas 2 etapas que estão contidas aqui passa por uma outra chamada negociação, porque num processo B2C eu não tenho tanta negociação, meu preço já é fechado e eu posso no máximo ofertar um desconto, né? E é um processo de aprovação e não de negociação ou revisão. Então, a proposta e cotação pode passar por revisão, voltar para a proposta e cotação, passar por um processo de aprovação. Mas aqui estão umas etapas do funil do B2B que eu recomendo, que eu vejo que muitas empresas tratam. Tá? E aqui eu deixo 2 caminhos, links na apresentação que vai ser disponibilizado, para vocês aprenderem um pouco mais, que é a configuração de forecast e o processo de vendas na oportunidade, tá? Como criá-los. O propósito do processo de vendas, em oportunidade mesmo, ele ajuda muito a tomada de decisão, guiadas com metas e objetivos. Quando a gente tem meta financeira vinculada a um objetivo da empresa, a gente tem mais visibilidade no seu esforço quando a gente trata de oportunidade. Cada oportunidade tem o seu valor. As
Um alinhamento de expectativas e melhora contínua na comunicação. O Salesforce oferece muito isso através do chat, eventos, comunicação interna, né? E agora com o Slack. Foco na responsabilidade por cargo. Isso é muito importante, gente. Você dá permissão através do cargo para a pessoa. Responsabilizar as pessoas através do seu cargo. Então, dentro dos cargos, a gente cria as regras de validação e cria também os processos de aprovação. Nunca linkar direto a um usuário. Então, dá responsabilidade ao cargo e aí a pessoa mesmo cresce de acordo com o cargo, né? Eu posso ter vendedor nível 1, nível 2, nível 3, que aí eu posso linkar margem de negociação maior, alçada de aprovação de descontos maior por cargo. Então, eu dou mais responsabilidade para ele, né? E, além disso, disponibilizar mais ferramentas dentro do Salesforce de acordo com a evolução do cargo. Se não está no Salesforce, não existe. Ou seja, o dado tem que estar no Salesforce, né? Não adianta eu ter a informação no Salesforce e ter 10 planilhas no Excel para formar um preço. Então, quanto mais a gente importar para dentro do Salesforce, o Salesforce nos permite criar vários objetos aí para importar distintos dados para a gente tratar. E aqui uma outra sugestão, que é bem interessante, no estágio B2B, né, negócio para negócio, a gente pode colocar uma probabilidade no forecast. O que isso significa, tá? Não sei se vocês já conhecem, eu vou falar como se vocês não conhecessem, tá bom? Desculpe se eu estou sendo muito grosso para quem já conhece, mas é uma etapa bem legal. Prospecção, 10% de probabilidade, ou seja, cada etapa, isso daqui é estágio da oportunidade, tá? Eu tenho essa distribuição de probabilidade, que é aquele campo de probabilidade que eu tenho dentro do Salesforce padrão. Isso linkado ao forecast, né? A cada etapa do forecast. Quando eu linko isso, eu já posso multiplicar pelo valor da oportunidade. Ou seja, uma oportunidade de 10 mil está na etapa de prospecção, então no meu forecast eu vou considerar como 1.000. Se eu tenho 10 oportunidades de 10 mil, provavelmente eu tenho 10 mil no forecast que forma o meu pipeline. Qualificação, 20%, que já evolui mais, eu já multiplico pelo valor da oportunidade. No Salesforce eu tenho até a possibilidade de colocar a lista, uma visão de lista, mudar para o Kanban e alterar o tipo para esse tipo de probabilidade, ou seja, eu tenho os estágios da probabilidade, né, probabilidade com o valor lá em cima linkado ao forecast. Então, isso fica muito mais visível quando eu coloco a probabilidade linkada ao forecast. Descoberto escopo 50%, né, a pessoa já está levantando o escopo, então a probabilidade de conversão é de 50%. Proposta de cotação, que aí vem a revisão, negociação. Se a pessoa já mostra uma revisão de proposta, eu já posso estabelecer um compromisso. Então, no meu forecast, eu já tenho a etapa de compromisso. E a proposta é a best case mesmo, a proposta de cotação, que eu já estou colocando produto e preços dentro dessa etapa. Fechado ganho 100%, fechado perdido, faltou aqui 0%. B2C, eu tenho essas 5 etapas aqui que mais frequentes no meu uso. Prospecção, usualmente utilizo 10%. Na categoria do forecast, coloco pipeline. Qualificação, 20%, também coloco em pipeline. A proposta de cotação, 50%, best case. Eu não utilizo aqui a negociação para B2C, geralmente, tá? Porque não faz muito sentido. Ou a gente volta para a qualificação, ou volta para uma nova proposta, sem colocar uma etapa de negociação, para não tornar o funil muito longo. Fechado e ganho, que aí é 100%. Fechado e perdido, forecast, a categoria é omisso, tá bom? Gente, eu fui rápido nessa parte de oportunidade, porque eu quero entrar um pouquinho mais em oportunidade na próxima reunião. Então, eu deixo aberto o microfone de todos aí para falarem o que acharam, o que vocês têm de dúvidas, o que vocês quiserem dizer, tá? Vou ler a dúvida aqui da Patrícia. Você consegue deixar dinâmico o número de vendedores no round robin? Patrícia, eu consigo deixar dinâmico também. Se eu criar um outro campo contando o número de usuários, mas isso você tem que definir, né? Se eu tenho, vamos dizer profiles, né? Perfis de vendas. Se eu tenho vendedores, eu posso fazer uma contagem de vendedores, usuários ativos em vendedores, faço uma contagem em um campo específico. Quantos vendedores ativos eu tenho?
criei esse campo com essa contagem, que também é fácil, se você quiser eu posso mostrar depois, e aí a gente coloca dinâmico. Nesse exercício eu coloquei 2 ali, porque eu não criei outro campo para não fazer essa contagem, tá bom? Por perfil. Mas eu acho muito válido contar por perfil, e se você tem segmentação de regiões, aí você pode contar por time de vendas, não sei como é que você vai distribuir. E tem uma outra opção também, criar filas, né, de distribuição de leads. Você cria filas, associa usuários às filas e distribui no round robin, coloca o número de filas apenas, que aí quando entra na fila já distribui ali dentro da fila, de acordo com as suas regras, tá bom? Não sei se eu respondi, mas é assim que eu enxergo essa distribuição dinâmica, para não ter que colocar o número sempre. Perfeito. Gente, alguém mais? Pode abrir o microfone aí. Isso aqui é uma comunidade para comunicar mesmo. Fiquem à vontade, tá? Vejo muitos participantes novos aqui. Ótimo. Forecast eu também sou apaixonado, tá? Eu sou economista, então forecast, quando a gente fala, eu vou colocar isso. Eu já trabalhei especificamente com orçamento numa empresa de varejo e orçamento numa empresa financeira, então o forecast para mim é muito usual, por isso que no Salesforce eu gosto muito. Apesar de muitas empresas, quando a gente fala de distribuição ou mesmo de tecnologia, o forecast não está muito presente na veia, né? Para dos vendedores mesmo em si, porque eles fecham mais negócios muito grandes e não pensam em forecast, mas eu gosto muito e posso exemplificar assim, territórios. O forecast, na verdade, a gente pode, é um bom tópico, tá? A gente pode colocar a distribuição de territórios, time de vendas, baseado em territórios, e falar sobre forecast numa reunião futura, sim. Posso colocar isso, inclusive. Beleza? Se você quiser, ó, meu LinkedIn está lá, eu vou colocar aqui novamente. Aí a gente alinha, seja bem-vindo à comunidade também, que eu acho muito interessante a participação. Me adicione no LinkedIn, participe da comunidade, não sei por onde vocês se inscreveram, mas entre na comunidade, me adicione no LinkedIn, que aí a gente discute sobre possíveis tópicos. Eu abro o microfone para vocês também discussarem aí, tá? Gente, então, mais uma vez, muito obrigado. Terminamos num tempo muito correto aí de apresentação, é o que eu imaginava, falar mais sobre leads nessa etapa. Eu queria criar um web to lead também aqui, porque é muito rápido, mas pelo tempo a gente trata numa outra oportunidade. Web to lead é questão de 3 minutos, a gente cria, já coloca no site e aplica. Eu posso demonstrar isso e distribuir esse web to lead, o lead advindo da web, né? Automaticamente criar um campo da fonte do lead através do web to lead, já vinculado ali no campo input, numa codificação HTML. Devagando um pouco, mas é possível. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Bom almoço a todos, bom dia de trabalho. A gente se vê num próximo encontro. Provavelmente já na próxima semana, uma coisa mais curta, tá bom? Muito Eu bom, distribuo. muito bom. Então tá joia. Um abraço a todos. Até mais, pessoal.